Salve, salve, meus amores. Quanto tempo... Um gato passando, mas sempre tem que ter um gato. Quanto tempo vocês estavam sem esse formato? Teve gente batendo na porta falando que gostava dos meus livros aqui atrás. Minha bagunça aqui que eu não tô nem um pouco afim de arrumar e vai ficar assim mesmo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. É um cara com o nome de abacate que de bom não tem nada. O nome dele é Nikocado Avocado. É isso aí. The rare beluga whale on a wheelchair. Orland, stop! You're discriminating fat phobia. Listen here. Excuse me, Matt Stoney. I'm speaking to you. Ele tem o nome de abacate, mas de bom ele não tem nada. Por quê? Eu vou explicar um pouco. Tem muita coisa, tem muita bolha em cima de bolha dessa história. Eu queria dar um parecer técnico, mas eu queria dar um parecer com base na minha instrumentalização, com base na minha clínica. O que eu penso sobre isso tudo? O que eu penso sobre Nikocado Avocado? Antes disso, eu vou contar uma história pra vocês, uma historinha que eu gosto muito e que eu que escrevi, tá? Quer dizer, sei lá, foi eu que escrevi, mas não... Obviamente foi fruto dessa loucura toda que a gente tem de internet. Que é o seguinte, a gente tinha um belo dia, a gente tinha um circo, era uma vez um circo. E esse circo, ele tinha 2 palhaços. O circo sempre era meia boca, nunca foi cheio assim, nossa, enchia o picadeiro, não. Ele tinha aquele públicozinho fiel, 50% lotado, tal, e ele ia levando a vida. Um belo dia, essa dupla de palhaços resolveu inovar. E aí falou assim pro dono lá do circo, não, porque a gente quer fazer uns negócios diferentes, tal, uns negócios assim mais picantes, mais ousados. E o dono do circo falou, vê lá o que você vai fazer, hein? E eles fizeram lá umas brincadeiras mais pesadas. Uns negócios mais ousados. E todo mundo riu. E o fato é que na semana seguinte, quando eles foram se apresentar novamente, a plateia estava cheia. E todo mundo queria ver lá essas brincadeiras mais ousadas que foram falando. E os palhaços falando assim, pô, e deu certo. Então eles começaram a fazer piadas cada vez mais ousadas, piadas cada vez mais pesadas, sabe, aquele cunho mais pesado. Com o passar do tempo, quer dizer... E com isso, o circo começou a ficar sempre cheio, vivia lotado, e os palhaços viraram a atração principal desse circo. Pois bem, com o passar do tempo, o que aconteceu com esse circo? Aquele público cativo que tinha lá de 50% do picadeiro, da plateia, ele começou a não aceitar essas piadas. Não era deles, entendeu? Era um público mais familiar, era um público que não curtia muito essas piadas. E eles foram saindo. Só que como o circo começou a ganhar muita notoriedade, começou a entrar outras pessoas que gostavam dessas piadas. E essas pessoas foram falando para outras pessoas que também gostavam dessas piadas, e o circo se encheu de gente que só gostava de piada pesada. Os palhaços, reciprocamente, começaram a fazer piadas cada vez mais pesadas, porque isso eles tinham um aval do público que era o quê? A ovação, né, do público, o público aplaudia, o público fazia bis, dava like, e aí eles ficaram muito famosos e perceberam que quanto maior o nível de piada, quanto mais eles aumentavam no nível de grotesco, de pesado, essas piadas iam pesando, mais as pessoas iam gostando. Eles aumentavam cada vez mais esse picadeiro. Essa arquibancada teve que ficar muito grande, porque as pessoas lutavam sempre. Quando eles começavam a diminuir no cunho das piadas, eles percebiam que não ficava tão cheio assim. Os públicos queriam piadas pesadas. Os palhaços perceberam que
houve uma mudança no público deles, que era um público que antigamente era mais fiel, mais familiar, para agora um público que só gostava de piadas pesadas. Pois bem, e os palhaços adoravam. Era um show que eles adoravam. Eles tinham dinheiro, eles ganhavam dinheiro, eles tinham carro, o circo estava todo reformado, todo novo. Antes não tinha lugar para dormir, não tinha nem comida, então era tudo muito precário. E agora os palhaços tinham carro do ano, o circo foi todo modelado, tudo em nome deles. E eles ficaram muito famosos. E eles perceberam que para continuar com essa quantidade de público, eles tinham que fazer piadas pesadas. As piadas cada vez mais pesadas. Até que num determinado momento, eles decidiram fazer um show mágico, assim, triunfante. Vamos fazer um show que ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer. Então eles triplicaram a plateia, botaram uma arquibancada gigantesca, fizeram um merchandising em cima do show deles, começaram a ripar o show e todo mundo ficou sabendo que iam ter um show espetacular e único. E o show começa. Arquibancada lotada, todo mundo lotado, ovacionando os palhaços. E o nível de piadas aumenta. O clima vai ficando pesado, vai ficando cada vez mais pesado. O ar vai ficando, torna-se rarefeito. Até que num determinado momento, no meio do show, o sangue escorre. Começa a ver aquela podridão aparecendo no ar. E os dois palhaços, depois de tantas piadas, eles morrem. Eles jazem no chão mortos. O público olha aquilo de uma maneira tão estranha. Eles não entendem no primeiro momento. E então, depois, quando percebem o que aconteceu, eles levantam de pé e aplaudem. Os palhaços de pé, os dois palhaços mortos, ensanguentados, estripados, com tanto que foi feito de coisas horrendas em cima deles mesmos, e todo mundo ovacionando, gritando, falando parabéns, esse foi o melhor show da vida deles, e realmente foi. E os palhaços morreram. E acabou a história. Que porra de história é essa, né? Então, a gente entra num problema dos shows midiásticos de youtubers. Não tem problema nenhum você ser youtuber. Não tem problema nenhum você querer ser youtuber. Ou você fazer as coisas que youtubers fazem. O problema, o que a gente vê nesses shows midiásticos é um cunho cada vez mais pesado. Um pensamento cada vez mais voltado pro, como falam na psicanálise, na psicologia, na pulsão de morte. Ou seja, é gostoso. O público gosta de ver os outros sofrerem. É bom demais ver os outros sofrer. Ver o ser humano sofrer é bom demais. É bom pra caralho, dá gozo. Isso é que é verdade. E aí a gente entra no Nicocado Avocado. Qual foi o problema? Eu não vou contar a história dele não, tá? Porque é uma história fatídica. Um monte de youtuber ligado à fofoca já contou. Eu não gosto da história desse cara. Eu abomino, pra falar a verdade. Mas ele tem uma frase muito certa. Como ele falou, eu me tornei o próprio vilão da história. E isso é verdade. Follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. E eu vou contar um pouquinho desse meu prisma sobre essa questão, desse pequena anedota que eu acabei de contar, que eu escrevi, tá? Minha, em relação ao próprio Nicocado e outros, que não existe só ele, existem vários assim como eles, tá?
tá? Que existe um nome pra isso, que agora eu não lembro a porra do nome, mas que você come quantidades absurdas de comida. Então vamos lá, o Nico Cadon era um youtuber que começou falando sobre veganismo. Fazia seus pratos saudáveis, seus veganismozinhos, seus piriri. E num dado momento, ele reparou que quanto mais bizarrice ele fazia, mais público ele atingia. Ou seja, existia uma relação muito forte entre fazer coisas grotescas e likes e visualização. E ele começou a ganhar dinheiro fazendo isso. Ele começou a se autoflagelar, mutilar. Como? Comendo quantidades absurdas e grotescas de comida. Porque isso dava dinheiro, isso dava poder, isso dava like. O cara tem 5 milhões, ele chegou a 5 milhões de inscritos. E assim, qual o grande lance dessa história? É que ele percebeu esse detalhe que eu tô falando dos palhaços. Que quanto mais coisas absurdas ele fazia, mais ele ganhava like. Só que o problema é o seguinte, quando eu faço uma brincadeira, é a lá de Jackass. O negócio é a lá de Jackass. Não sei se vocês lembram, né? Eu tenho idade, né? Se você é mais novo aí, você não sabe o que é Jackass. Mas qual o problema? Quando você faz piada pesada, se a piada é linguística, o máximo que você vai acontecer é um cancelamento estilo Rafinha Bastos. Um processo e acabou. Ok, não estou diminuindo não, mas quando a piada ela vai atingir o corpo, daí é que começam os problemas, porque chega uma hora que o negócio tem um limite. Assim como no Jackass as histórias são bizarras. Como o cara lá enfiava não sei o que lá, tentava com carrinho de golfe. Do carrinho de golfe o cara quase morreu, vou tentar procurar aqui. Ele pegou um carrinho de golfe, botou em velocidade máxima pra correr uma ribanceira lá do golfe, ele quase morreu. Quase quebrou o pescoço. Por quê? Porque é engraçado. Porque dá like. E o Jackass era uma época antes do YouTube. Se eles hoje estivessem no YouTube, com certeza eles não teriam terminado. Ou então teriam terminado mortos. Então, quando a brincadeira é física, há um limite para isso, porque o limite é o caixão. Agora, quando a brincadeira, né? Quando o react, a gravação, alguma coisa é relacionada à comida, a comida entra. E ela entra, e ela vai entrando, e ela vai entrando, e ela vai entrando, e não tem como sair. Quer dizer, sai em forma de, né? Então, o que aconteceu com o Nico Cadon foi que ele começou a fazer cada vez mais react de comida, e é óbvio que essa quantidade massiva de comida ia transformando o cara cada vez maior. Então, uma pessoa que era franzina, que fazia vídeos sobre veganismos, virou um cara bizarro e completamente grotesco. Por quê? Porque todos os dias tinha vídeo altamente bizarros sobre comida e muita comida massiva. Não tem como, a conta não fecha, o cara vai engordar. E não vai engordar pouco, vai engordar muito. Até que chegou um momento em que aí eu falo que é um momento chave, que ele fala, I'm 2 steps ahead. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring, it's compelling, it's gripping. 2 steps ahead. E que na verdade, o que aconteceu? Chegou um momento, que eu vou botar aqui no vídeo, em que o cara tava respirando com o aparelho. Estava respirando com o aparelho de respirador artificial, porque não tinha como. Ele chegou num momento que também a gente não sabe se isso é verdade ou não. Ele pode ter botado aquela porra daquele aparelho para virar show freak, olha só, eu estou morrendo e porra nenhuma. Mas o fato é, uma hora a conta chegou e ele ficou tão grande, que ele começou a ter problema de saúde, e não foram poucos. Como eu disse aqui, né, do negócio do respirador,
Aquilo pode ter sido um show dele, dane-se. Ele pode nem precisar, ele pode nem realmente ter precisado do aparelho. Mas o fato é, ele estava todo estragado por dentro. Ele já estava com a saúde comprometida. E o que aconteceu com a saúde comprometida? Ele deve ter caído a ficha. Com certeza caiu a ficha. Porque quando não cai a ficha, morre. Entendeu? E qual foi a ideia dele? Ele gravou 200 milhões de vídeos, gravou sei lá quantos mil vídeos, e numa quantidade absurda de tempo curta. E só segurou aqueles vídeos. Como ele tem dinheiro, ele tem situação, ele deu para um cara que provavelmente que mexe com a imagem dele e falou, vai soltando esses vídeos aos poucos. E nisso, o que ele foi fazer? O cara foi se tratar, porque senão ele morria, porra. Nisso ele foi se tratar. E aí ele tá 2 anos sumido da internet, mas ele quer dizer, ele tá 1 ano sumido na internet, mas ele não tá 1 ano sumido na internet, ele tá uns 2, porque de um ano pra cá ele desapareceu, sumiu, e todo mundo achando que ele tinha morrido, inclusive eu também achei que ele tinha morrido, porque depois da quantidade de comida que ele comia, realmente eu não era pra estar vivo não, mas ficou vivo. A virada da história é essa, que ele sacou a loucura que ele estava fazendo e ele falou assim, não, peraí, eu estou me matando. E eu me matando em troca de quê? De like. O que também ele sabia disso. Ele percebeu isso. E ele ficou rico a partir disso. Então, a partir disso, ele passou, eu não sei, ele não falou, não tenho a menor ideia, ninguém sabe, mas uma coisa eu tenho certeza, foi procedimento cirúrgico. Disso eu tenho certeza, porque não tem como. O cara em 2 anos emagreceu o que ele emagreceu, não tem como. Foi procedimento cirúrgico. Eu chuto que... E não foi cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu tenho outro vídeo dele aqui comendo quantidades absurdas. De novo. Ou seja, se tivesse sido cirurgia bariátrica, ele não estaria conseguindo comer. Então, se não foi cirurgia bariátrica, se não foi redução de estômago, porque não tem como ser, porque você não consegue voltar a comer normal, eu chuto que foi lipoaspiração normal mesmo. Pegou, cavou lá a gordura, tirou uns 40 quilos de gordura ao longo do tempo, 2 anos para recuperação, foi recuperando, quando recuperou, vai lá, tirou a máscara de ursinho panda, e aí falando que enganou todo mundo. Bom, enganou vírgula, né? Porque quem se enganou foi ele, porque é ele que quase morreu com essa história toda. Mas o que eu quero dizer aqui, e eu quero voltar aqui, é o seguinte, que é o quanto a internet é um freak show. Ela é voltada muito para esse show dos infernos, para esse show macabro que você precisa fazer, ver o outro sofrer. Então, Nicocado é um exemplo, e tem outros na internet, de pessoas que se matam comendo. Aí eu vou voltar a um pequeno detalhe. O problema não é você ser gordo. Isso não é problema nenhum. O problema é você fazer um vídeo com o intuito de tentando se matar, falando que isso é legal, falando que isso é bom, em troca de like. Esse é o problema, porque aí a gente sai do limite ético, moral e qualquer coisa que seja. Não tem como. O que a gente tira do Nicocado? Que ele é um grande vilão? Ele sempre foi. Ele sempre foi. E o grande vilão dessa história também é você, que assiste o cara e dá like no cara. Ah, porque é legal, eu gosto de ver. Mas isso acaba virando um círculo de show de horrores, onde o circo é retroalimentado pela própria loucura do telespectador com a loucura do cara que tá fazendo ali o negócio. E ele tá aqui feliz porque ele tá ganhando dinheiro. E não é pouco não, tá ganhando muito dinheiro. Então, como ele tá ganhando muito dinheiro, ele vai continuar fazendo. Até que um dado momento alguém chega e fala assim, isso tá errado, vou parar de curtir esse cara. Eu vou parar de seguir esse cara. E foi o que eu acho que aconteceu com ele. O Nicocado já não tava muito bom das pernas. Já tinha muita gente falando. Tinha muito, abre aspas, fã e pessoas que viam ele falando assim, meu irmão, tu tá se matando, vai procurar um médico. E ele já tava, na verdade, ele já estava no médico, né? Tava internado. Mas ele perdeu muito like, ele perdeu muita visualização, justamente porque cruza aquela linha do saudável. E fala assim, bom, peraí, cara, esse cara já passou dos limites, ele vai morrer. E eu não quero ver esse cara aqui morrer, não. Vou sair. Vou sair. Então ele percebeu que ele já estava em ritmo de queda. E aí o que ele fez? Aí ele vem com essa, né? Eu me tornei o grande vilão. Que isso é verdade. Eu acho que esse vídeo aqui é um vídeo não é um vídeo de react, mas é um vídeo pra gente mesmo começar a criticar o que a gente assiste. E, de novo, todo esse estilo de vida desse pessoal que faz esse tipo de vídeo é análogo à morte. Não tem como. Ele não é passível
de você ser saudável. Não consegue. Porque o ser humano não foi feito para essas quantidades absurdas de comida. Seja alface ou seja o que for. Não tem como. Nós não fomos feitos para ser assim. Comer essas quantidades absurdas de comida. E isso é morte. Para mim, o que eu quero deixar de mensagem aqui nesse vídeo, a internet, ela acaba sendo esse show de horrores, onde as pessoas amam e cultuam o grotesco. E quanto mais grotesco, melhor vai ficar sendo. Mais curtidas eu vou ter. Vi de cadeiradas, vi de retroalimentações de políticos que hoje não falam mais nada além de fazer piadas na internet. Ou seja, eu quero um cara que ao invés dele falar o que ele está querendo como política, estratégia para o seu estado, não, ele conta uma piada. E isso, para mim, de novo, é o retorno ao show dos horrores, onde aqui a gente está vendo um show. Só que o show tem limite, principalmente quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de política. Aliás, em política não deve ser show, mas eu não quero politizar esse vídeo, não. Eu só quero mostrar que tudo que é em excesso, principalmente nesses shows de youtubers, vai tangenciar a um lugar só, caixão. Não tem como. E se você segue esses caras por algum motivo qualquer, gosta, repense isso, porque isso não é saudável. Isso não é saudável nem com você e nem com a pessoa que assiste. Então é isso. Eu queria deixar aqui, na verdade, a minha ideia sobre o que aconteceu com o Nicocado. E eu acho que é isso que aconteceu. Ele caiu a ficha antes de morrer. Alguém deve ter dado um soco na cara dele falando assim: meu irmão, tu vai morrer, então emagrece. E aí ele pensou nisso: vou fazer mais um show de horrores, que vou aparecer magro e agora vou engordar tudo de novo, porque ele já apareceu comendo altas quantidades de comida de novo. E eu não sei, agora ele pode pular para comida, né, para dieta carnívora, ou então dieta à base de proteína, que aí ele não vai engordar, porque ainda tem que falar sobre dieta de proteínas, que a dieta de proteínas ela burla um pouco o nosso sistema metabólico, mas por burlar o sistema metabólico ela é tão maléfica quanto. Então não pensem que a dieta de proteínas, só porque ela bula o sistema metabólico e faz você não engordar, não quer dizer que seja bom. Nem todo magro é bom, que ela está bem de saúde. O que eu conheço de magro com um indício de diabetes tipo 2, porque não toma juízo e come quantidades absurdas de doce, justamente porque é magro, tá? Eu conheço aos montes. E quando vai ver, percebe que está com diabetes e não consegue mais reverter. Às vezes aquela pessoa que ela beira ali, né, o natural, que tem um corpo mais voluptuoso, essa pessoa geralmente às vezes é muito mais saudável, porque existe uma pressão na sociedade para falar assim: você é doente, não sei o quê, e o cara vai buscar mais ajuda médica. Tô dando uma redundância aqui no sistema geral, mas o que eu vejo muito é isso, é que o magro, como ele é magro, ele tem essa falsa impressão que é saudável. Eu não tô fazendo uma defesa à obesidade ou nada, mas eu também quero que você entenda aquilo que eu falei. Não tem problema você ser gordo, o problema é você se matar fazendo vídeo, ou melhor, fazendo vídeo com o intuito de se matar. Esse é o problema. Então é isso, conclusão desse vídeo: Nicocado não é bom, nunca foi, e não assista esse cara, sei lá. A alimentação pode virar um show de horrores, mas é isso. É isso, meus queridos. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Tive que colocar uma outra nota de rodapé no vídeo, que quando eu fiz o vídeo anterior, eu tinha feito semana passada. E como eu não vivo de fazer vídeos, então eu não faço vídeo todos os dias, porque eu tenho coisas para fazer, eu tenho trabalho para fazer, eu atendo pessoas, então eu vivo de atender pessoas, não de fazer vídeos. Por que eu tô falando isso? Depois que eu gravei o vídeo e fui editar, eu vi que o cara já lançou mais uns 200 vídeos, react disso, react daquilo, react dele fazendo react do apresentador do I have two steps ahead. Então assim, ele vai fazer vídeo porque o objetivo dele é ser freak. O objetivo dele é fazer show de horrores. Desculpa, mas essa é a verdade. Isso me lembra e remete muito àquelas questões ligadas a jornal. Quando aparece um crime hediondo ou morre algum ator famoso e aí fica o dia inteiro, aí mostra a fulana falando como é que era ele. Aí mostra o vizinho
falando como era ele. Aí depois mostra a vovó, o cachorro lá, uau, 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 ele era muito bom, uau, 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 me dava comida, uau, uau, uau. E aí, sabe, aí mostra cachorro, vizinho, papagaio, periquito, aí mostra o enterro, aí mostra a procissão, e fica o dia todo na RJTV passando a procissão do morto, e o negócio não termina, porque dá audiência. Quanto mais audiência ele tiver, mais show ele vai fazer da mesma coisa, e vai ficar nessa. O fato é que a gente jamais vai saber se o que ele fez foi verdade ou não. Eu não acredito, porque primeiro, eu não acredito em conto da carochinha. Então, pra mim, isso é um grande show que ele conseguiu fazer, porque ele tava morrendo, decidiu não morrer, voltou atrás, e aí pegou diversos cortes, sabe, Marvel? Que você pega, começa uma teoria da conspiração, aí eles pegam uma teoria daquela boa, joga ali no meio ali, recorta, faz um monte de recorte. Aí, ó, tá vendo? Foi tudo pensado. A gente fez um filme 10 anos atrás pensando nisso. PN, o cara inventou uma parada e vamos achar um corte que a gente tenha pra encaixar essa parada. E é isso que acontece. Então é assim, o cara inventa uma narrativa, não é de 10 anos atrás, ele inventa uma narrativa pra ele costurar a ideia. As narrativas são inventadas nesse caso. Então assim, mas isso eu tô falando minha opinião. Eu não acredito em nada, porque eu não acredito em showman. Eu não acredito nessa galera que vive de show. Porque quem vive de show vai acabar sempre no processo alucinatório, que é precisar de mais show. E quando você precisa de mais show, você acaba desejando e tendo que fazer esse tipo de coisa. Você cria show em cima de show, cria show em cima de show. Então assim, eu não acredito no que ele fala. E a gente jamais vai saber, porque ele não vai falar se ele tá mentindo ou não, porque, né, político. Jamais vai negar, jamais vai falar a verdade, sempre negarei, até a morte. Ele vai continuar fazendo show enquanto houver público. E só existe uma pessoa que faça parar, é você. Vamos parar com esse ciclo bizarro de ficar vendo coisas bizarras. Tudo bem, pode ver, você gosta dele, ok, veja, mas existe um ponto ético para essas coisas. Então é isso, já me alonguei demais com esse assunto, eu não acredito em nada do que ele fala, eu só quis trazer aqui um outro ponto de vista, que é o ponto de vista que eu não acredito em show midiástico, porque show midiástico é Hollywood, é roteiro. Então se tem roteiro, é ficção. Eu não acredito em realidade nesse tipo de coisa. Pode até ser que tenha uma fagulha de realidade, mas é uma fagulha dentro de 90% de mentiras e um monte de teatro. Então é isso. Valeu. Fique com Deus. Curta, compartilha esse vídeo, manda para aquele seu amigo que adora ficar vendo vídeo de buquê. Hot dog não é minha comida favorita. Batatas fritas, mas na air fryer. Tá vendo como eu sou saudável? Já tava caindo um monte. Comendo igual doido. Eu não sou contra a galera que faz react de restaurante e come, vai em rodízio de restaurante maluco pra falar, olha, descobrimos aqui um restaurante, um rodízio de panetone no meio da avenida não sei das quantas, o melhor panetone do mundo. E aí você come o rodízio de panetone do Brasil por apenas R$ 49,90. Pra aí mostra tudo chocolate aqui na boca. Isso é show de horrores, é feito de propósito, pra você olhar e falar, porra aí, eu gosto de ver o cara lambuzado, igual palhaço, igual sujo, igual uma criança toda cagada. É isso. Infelizmente não tem outra palavra pra dizer. É isso. A gente gosta de ver show de horrores. Eu não tenho nada contra, quer dizer, eu tenho contra, né? Eu falei que eu não tenho nada contra, mas eu tenho contra. Eu tenho contra sim, eu não gosto, porque eu acho uma apelação desnecessária. Você pode mostrar o rodízio do restaurante, mas tem limite pra apelação. Porque apelação pra apelação, de novo, né? Daqui a pouco a gente tá num show de horrores. A gente tá não. Daqui a pouco não. A gente já está num show de horrores. Então é isso. Valeu, beijo, fiquem com Deus, compartilha esse vídeo, curta, manda pra aquele seu amigo, manda pra aquela sua amiga, manda aquele... Se você viu esse meu vídeo e não gostou, não posso fazer nada. Essa é a minha opinião de uma pessoa que estuda alimentação há muito tempo. Isso tá errado. É isso aí. Valeu, beijo.